opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura Sem Frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. E aí, pessoas lindas que nos ouvem ou nos assistem aqui na live, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, leitora eclética, professora cansada e podcaster de meia tigela nas horas vagas. Sim, já comecei mudando a apresentação porque hoje eu tô revolucionária. E nunca entendi para que falar a minha idade e a Luísa nem lembra qual que é a dela mesmo. Vou começar por aí. Bom, hoje temos uma pauta inédita, porque pela primeira vez em 5 anos nos lembramos do aniversário do Literatura Sem Frescura na data. Sim, 5 anos atrás, em plena pandemia do Covid-19, o que era uma brincadeira em um grupo de leitura tomou forma. E no dia 20 de agosto de 2020, ia ao ar nosso primeiro episódio, que já começou assim, com os dois pés na porta, porque a gente metendo o pau no governo, falando sobre a taxação de livros. Se eu fosse vocês, eu não voltaria no primeiro episódio. Por favor, não faça isso. Não vai lá no Spotify olha o primeiro episódio, porque o áudio tá ruim. A gente tá falando todo mundo ao mesmo tempo. Tá um caos, mas tudo bem. Enfim, nem tudo foram flores. Muita coisa aconteceu nos bastidores que vocês nem ousam sonhar. Mas hoje, 5 anos depois, estamos aqui, Luiz e eu, firmes e fortes para comemorar com leveza e alegria o aniversário da criação deste lugar, que virou nosso refúgio toda terça-noite, e esperamos que para vocês também, ouvintes queridos. Já comecei emotiva, agora vou parar, tá? Porque tá esquisito já. E para me acompanhar, está aqui comigo a minha companheira de podcast, Dona Luísa. Olá, Luísa, parabéns para nós. Olá, Thaís, parabéns para nós. Gente, 5 anos, cara, já é mais tempo do que a gente levou para se formar na faculdade. É muito tempo, mas é muito legal, porque também parece que passou muito rápido e eu acho que também o podcast, pelo menos, espero que para os nossos ouvintes também, mas para nós, pelo menos, eu acho que nos ajudou a passar por momentos como da pandemia, momentos tensos, né? E também nos ajudou a continuar a paixão pelos livros e a também, né, expandir nossa amizade, nos conhecermos melhor, né, e tudo mais. Então, acho que só trouxe alegria, trouxe novos amigos, vários amigos que temos, né, por causa do podcast, Sim. Claro, dos livros em si, mas também por causa do podcast, essa comunidade, né. Então, muitas alegrias, assim. E, claro, a gente dá trabalho, né, e achar assunto toda semana para falar. Deem ideias de pauta pra gente, por favor. Manda lá no direct do Instagram, em qualquer lugar, sinal de fumaça, qualquer coisa. Não tá fácil. São mais de 230 episódios, são muitos episódios, mas é muito legal, né? A gente fala sobre livros e gosta de falar, e esperamos que nossos ouvintes também gostem de escutar, né? Eu acho que sim. Se tá ouvindo é porque gosta, porque tem doido pra tudo. Gostar de ouvir nós falando durante 2 horas, 2h30, toda terça-feira, é muito amor. Exato. Então, é isso. Muito, muito alegre aí para comemorar esse aniversário muito especial. E a gente conseguiu lembrar, né? Obrigada a Lu, que nos ajudou a lembrar também. Porque a gente já tinha lembrado, tinha esquecido, esquecido. Sim. Então, enfim, né, um episódio bastante especial. E eu sou a Luísa, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e vocês me encontram no TikTok e no Instagram, no Amaré Literária. E não, eu não falo sobre a minha idade, gente. Eu já estou tentando mudar a cabeça dos meus familiares, porque eu vou fazer aniversário mês que vem e aceito livros de presente, meu aniversário em setembro. Mas eu já estou falando assim, então, né, vou fazer 25 anos. A Luísa tá fazendo 25 anos desde o primeiro ano, desde 2020, tá, gente? É só pra avisar exato. Mesmo. Vocês podem achar um pouco estranho, mas desde que começou esse episódio, eu estou para fazer 25 anos. Desde que começou esse podcast, não esse episódio. Esse episódio eu sinto muito, Luísa, mas olha, toque, os 30 batendo na porta. Não é 25, Thaís, é 25. É 25. Então, é isso. Eu acho que a gente vai sofrer um pouco para as decisões. Perguntas difíceis virão, gente. Venham conferir a gente titubeteando das respostas. Para variar. Já começou agora. Quer falar a palavra difícil uma hora dessa? Eu já perdi a dicção, eu fui gravar um vídeo para falar, para chamar o pessoal para vir ver, e eu já falei tudo errado. Eu pensei, beleza.
Não aprendeu nada em 5 anos, mas enfim, estamos aí, né? Não, é sobre. Bom, antes de começar, quero deixar o lembrete para você acompanhar o perfil desse podcast no Instagram, pelo @Lit Sem Frescura, e também no nosso canal no YouTube. É só pesquisar por Literatura Sem Frescura, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossas lives toda terça-feira às 8h30 da noite. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser apoiar nosso trabalho, com o mínimo de R$10, você já nos ajuda muito a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Para apoiar, é só acessar o apoia.se/literatura sem frescura. Bom, antes de começar, então, Luiz, o nosso episódio aí, falando dos nossos 5 anos e rememorando esses 5 anos, vamos falar sobre as nossas leituras? O que você está lendo? Olha, assim, virei Luiz leitora, vou poder pedir de volta minha carteirinha de leitora, minha gente. Porque semana passada terminei o 6º livro de A Roda do Tempo, 1172 páginas. Luiz está de maravilhoso. volta. Eu fiquei com vontade de já começar o 7º livro, mas agora eu e Vini vamos aguardar. Val começou a ler A Roda do Tempo, mas por influência do Vini. Primeiro? E aí a gente, a princípio, vamos aguardar ela. Eu não sei, o Vini é mais agoniado que eu. Não sei se ele vai conseguir, não, mas enfim. Também não sei, não. Mas maravilhoso, eu amei, favoritei. E aí, no final de semana, eu comecei um que sei que Thaís começou também, né? Que vai comentar com certeza, que é o Serpentes e Serafins, da Enéas Tavares. E um dia eu li 40% do livro, porque assim, genial, estou tendo aula sobre Bíblia e gostando. A história verdadeira, né? Gente, a nossa história verdadeira é essa aí, galera. Exato. As minhas versões de Bíblia serão de Caim, Saramago e de Serpentes e Serafins, do Enéas Tavares. Mas, enfim, é muito doido, porque é só um papo, assim, nessa primeira parte, o cara e um anjo. E o cara, o Alex, ele é vendedor de arte sacra, ele é brasileiro. E ele tá indo pra Alemanha. Eles só estão conversando, né? Mas imagina, você começa a conversar com um anjo, e aí ele prova que é anjo. A hora que ele provou, Thaís, eu fiquei... Não imaginava aquilo. Eu fiquei chocada. Enfim, começa a falar sobre várias histórias da Bíblia. E, cara, eu não sei como que eu me mantive tão interessada por tanto tempo. A escrita tem que ser muito boa, né? Tem que ser muito boa para conseguir esse feito. E, além disso, também, eu voltei a ler no final de semana Deusa de Fúria, que é o 3º livro da... Nossa, até hoje preciso fazer, gente. Então, eu vou gravar um vídeo também essa semana, se tudo der certo. Que é a conclusão da trilogia das deusas, da F. Emily Pepper, né? Que o 2º a gente tinha ficado bastante triste, né? Com o 2º, porque é bastante enrolado, mas o 3º vem e dá todas as respostas, né? E aí eu terminei. Hoje eu terminei, porque eu não conseguia mais não ler. Eu tinha que saber tudo. Eu fui dormir 4 horas da manhã por causa desse livro. Até a metade não estava indo, depois foi com Deus. Exato. Não, aqueles 35% iniciais parecia que não ia acabar nunca. Não. E aí depois, eu li. Eu acho que aqueles 35 podia estar no 2º livro, que a gente tinha ficado mais interessado em ler o 3º. É verdade. Pode ser. Mas aí, então, foi isso. Eu terminei Deusa de Fúria também. Então, estou muito leitora. Arrasou. Eu, enfim, terminei todos os meus livros, meus cubos zerou, porque, olha, nossa, que orgulho de mim. E aí eu comecei 2 livros por enquanto, eu tinha 4 para começar, mas eu não tô com pressa. Vocês estão com pressa? Eu não tô com pressa de começar todos ao mesmo tempo. Eu comecei a ler, primeiro, o Tom Lake, li um tantinho, e aí eu fiquei alguns dias sem ler, semana passada eu tava muito cansada, gripada, enfim. Não li muito durante a semana. Peguei ele um pouquinho no final do domingo também. Não lembro quantos % eu tô. Minuto, vou consultar os búzios. Scooby, o Scooby ainda vai patrocinar nós. Scooby. Eu não atualizei, caralho. Eu devo estar nos 20% de Tom Lake. Uhum. Não li muito. Só que aí, no sábado, eu peguei Serpentes e Serafins para ler.
no domingo mais, li um pouquinho no sábado, li um monte no domingo, cheguei em 31%. Nem vi, pisquei e estava em 31%. Não tive tempo de pegar. Ontem, gente, era 9 horas da noite, estava dormindo no sofá. Isso nunca acontece comigo. Nossa. Mas enfim, hoje eu já tô melhor. Acho que eu precisava dessa noite de sono extra, porque eu tava ruim ainda, gripada. Mas eu li 100 páginas de Serpentes e Serafins e tô igualzinha a Luíse. Na verdade, eu comecei a ler antes, deu uma surtada. Sim. Falei que era pra Luíse ler logo, porque eu precisava conversar. Porque existem revelações lá que eu já fiz aqui nesse podcast. Uma das mais bombásticas, inclusive, podemos falar sobre essa revelação bombástica, porque foi uma das mais bombásticas desse podcast. E ela tá lá, e eu queria falar, Luíse, tá vendo? Eu te disse. Eu tô chocada ainda. Os fatos estão aqui. Os fatos estão aqui. E eu amei já, porque, primeiro, Alex não é um personagem, na verdade, ele é um personagem de moral duvidosa. Já gosto. Sim. Começamos bem. Começamos muito bem. Ele tem uma moral duvidosa. E aí, gente, o Enéas, caprichou nesse livro. É aquilo, ele está falando sobre questões bíblicas e eu não consigo parar de ler. Logo eu. Que canso de dizer que a Bíblia é uma história de ficção mal escrita. Porque realmente é. Mas aí o livro do Enéas vem explicar as partes certas. É sobre isso. Eu concordo com tudo que tá lá. A minha versão também é a dele. E é de Caim. É muito boa. Nossa. Aham. E fala de alguns personagens que tu fica muito vívido, assim, né? Alguns personagens famosos. As partes divertidas. Davi. Sim, muito interessante. E, enfim, sobre o próprio céu, né? E a questão lá dos anjos. Cara, eu fiquei, muito, muito legal, assim. Sim. E o Enéas escreve lindamente, né? Puta que pariu, era eu aqui. Gente, como escreve bonito. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha esse... Aqui, ó. É o meu... Tudo marcado. Muito bom. O meu tá cheio de marcado. Aí, só que o problema é que, né, eu com o meu toque, tô colocando os pretos. Ah, tá. Não, mas agora eu tô estoque. aprendendo com você, ó. Eu tô com marrom, eu tô usando preto. Eu fiz estoque de preto. Chique. Então eu tô usando preto, só que ele tampa as escritas, tá me dando faniquita, mas não dá nada. Se quiser ler, tira. Coloco depois que eu li, tá tudo certo. Enfim. Então eu estou lendo esses 2 livros no momento. Tom Lake, uma grande fofoca, estou adorando. A gente tem a história de uma mãe que está contando uma história de sua juventude para suas 3 filhas. Eles têm uma fazenda, um sítio, um lugar que eles plantam cerejas. Isso. E estão fazendo a colheita das cerejas, enquanto a mãe é obrigada a contar a história, porque o pai das meninas, bocudo, fez uma revelação bombástica de que a mãe delas namorou um ator famoso. Sim. Elas sabiam que a mãe delas tinha feito um filme quando ela era quando ela era novinha, garota, mas elas não sabiam da parte que ela tinha namorado o Duque, o bendito do Duque, que é o Tom Lake. Um ator. Hã? Ele é o Tom Lake? O nome do Tom Lake ou não? Não, será? Tom Lake é o lugar. É o lago. É o lago do Tom. Eu achava que em algum momento o personagem ia mudar de nome e ia virar Tom Lake. Sempre. É o lugar onde ela vai fazer uma peça e conhece ele. Ai, nossa, eu sempre imagino as coisas muito erradas. Isso que dá no ler sinopse, não ver resenhas. Eu jurava que esse é o nome do homem. O Tom Lake. Não, o Tom Lake, exato. Mas é divertido o jeito que eles se conhecem, porque ele vai contar a história do lago, porque que o lago chama Tom Lake. Enfim, você vai ler, depois a gente conversa. Eu tô em 10, 15%, eu tô um pouquinho atrás. Eu não chego nessa parte. Enfim. Muito bom. Muito boa, uma grande fofoca. Então a gente está acompanhando junto com as filhas que estão curiosíssimas para saber a história inteira. A gente fica curiosa junto querendo saber a história inteira.
E, ao mesmo tempo, vai contando a história dessa família, dessa mulher que é casada, que é o marido dela, que tem 3 filhas. E ela vai falando sobre a personalidade das filhas. Enfim, vai ser um grande drama familiar com um romance de plano de fundo. O romance da mãe delas com um ator que é famosíssimo. Deve ser tipo um Brad Pitt da vida, assim. Porque a hora que ela falou, as meninas deram uma leve surtada. E aquela outra que tá teimando que é filha dele. E, tipo, ela não ela ficou... A menina entrou em parafuso na adolescência porque era filha do cara. tinha Na cabeça certeza dela, que na era filha loucura. dele. Ela tinha certeza que era filha dele. Ai, muito bom. Enfim, adorando os dois. Adorando. Sei nem qual que eu tô gostando mais. Os dois estão muito bons. Eu amo fazer leituras boas. Ai, é verdade, tá bom. Não é? Muito bom. Também E sou. hoje Luiz me obrigou a entrar em outra leitura coletiva, provavelmente. Não, Luiz, eu vou te matar. Como assim? Não vamos perder essa chance. Leitura coletiva do Roberto Denser. Com o Roberto Denser participando. Não, a gente Né? Exato. Não, sem contar que eu tenho a impressão que a gente vai abrir esse livro e vai fechar com terminar, né? Assim, eu espero, pelo menos. Porque é mistério e tem 100 e poucos. O meu está aqui. Recebemos esses dias o Parelisa do Roberto Denser, em edição estendida, que foi publicado pelo Grifo. Não é publi, mas poderia ser. Mentira, não é publi, mas a gente está assinando o Clube Sexta-feira do Grifo, que é muito legal, e eles mandam a cada 2 meses um livro de um autor nacional que eles estão publicando. E veio do Roberto. E aí fica difícil falar que eu não vou ler um livro do Roberto, né? Não tem como. Exatamente. Vamos ler. É sobre. Boa noite, Lu. Boa noite, Lu! Nossa ouvinte número 1. Ei. Eu ainda tô com a voz meio... Se eu der umas tossidas aqui, vocês me desculpem, gente. Minha garganta tá ruim de novo. E Enfim. vida longa ali sem frescura. Viva! Uhul! Vamos começar a pauta, então. Falamos das nossas leituras, agora vamos para a nossa pauta de aniversário. Primeiramente, Luiz, como surgiu a ideia do podcast? Tudo porque a Thaís tem uma voz bonita. Eu não sei de onde tiraram isso. Essa é a melhor parte. Eu tenho uma voz bonita. Essa voz de taquara rachada. Essa voz de taquara rachada, de acordo com os nossos amigos do grupo de meteorologia. Não sai! O grupo de meteorologia, a minha voz nos áudios era muito bonita. Eu deveria fazer um podcast, porque eu tenho voz de locutora. Corta pra gente por 3 anos, 4, até começar a vir no YouTube, que é um pouco menos travando. Todo episódio dá problema no áudio, nossas vozes saírem robótica, a voz sair parece que tu tá falando com um demônio do teu lado. Assim, vários problemas. Mas a gente vai falar sobre isso. Porque Thaís tem voz bonita de locutor. Foi isso, gente. Eu mandei uns áudios no grupo e foi o Robert. Foi o Robert. Foi o Robert. Tinha que ser. O Robert falou que a minha voz era bonita, você devia fazer um podcast. Não, mas aí você tinha que fazer um podcast com a Luíse. Ah, mas aí, enfim, estamos aqui. Aí veio a pandemia, né? Sim. Porque o nosso podcast surgiu em meio à pandemia, em agosto de 2020. A gente sabe que a gente entrou em lockdown em março de 2020. Sim. Todo mundo trancado dentro de casa. A gente não tinha muito o que estar fazendo. Só pandemia, gente, mesmo, para eu ficar 10 horas editando um podcast, tá? Porque era isso que acontecia. Eram 10 horas, gente. Não, sem contar, vocês editavam, eu editava a parte final, colocava sonzinhos e tal. Às vezes me dá saudade de ouvir com som. É uma delícia. E é gostoso editar, mas se eu ganhasse para isso, né? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que me sustentar, eu tenho meus alunos para cuidar, entendeu? Então eu não tenho tempo de editar podcast. Porque assim, gente, só para vocês entenderem as partes técnicas. No começo a gente gravava a gente começou a gravar no aplicativo, como é que chama? No próprio Anchor, né? Que ele é do Spotify, mas foram os primeiros, assim, tipo, 20, só... sei lá, 15. Nem isso, eu acho que foi. Acho que até menos. Aí depois a gente... Fomos pro Discord. Aí descobrimos que no Discord dava para gravar, só que assim, spoiler, uma merda.
É complicado, porque, né, a gente sempre nos planos gratuitos e tal, mas realmente no Discord tem como colocar faixas separadas de áudio, né? Cada pessoa que fala uma faixa separada. Mas aí tu tem que juntar as 3 faixas, aí editar cada uma das faixas sem dar BO de ficar desencontrado das falas. Gente, era muito. Não tem condição. Então a gente começou a gravar no Discord, deu muito certo por um tempo, e aí a gente editava os áudios, cortava, tirava ruído. Era uma delícia. Vou falar para vocês que eu adorava fazer isso na época da pandemia, porque era uma terapia. Gente, é uma delícia editar podcast. Eu gosto de editar, eu gostei. Eu aprendi a editar áudio, demorou um pouquinho para aprender, mas quando eu aprendi, eu adorava. Só que, né? É muito tempo. A pandemia acabou. É verdade, é muito tempo. E... É muito tempo. Sem brincadeira, eram 10 horas. Eu passava noites editando podcast. Porque aqui a gente grava em 2 horas, né? E eu subo quase sem tirar nada. Eu tiro algumas coisas agora, né? Que a gente grava em live, né? Que é teimosa. Começo, e aí às vezes se dá algum problema de, tipo, se a gente fica um tempinho sem falar, enfim, tira o grosso, né? Mas a gente fica com 2 horas. Mas antes, quando a gente editava mesmo, a gente falava por 3 horas. Então era 3 horas de áudio bruto. E aí ficava em 1h30, 1h20, assim, mais ou menos, né? 1h40, dependia o episódio. Mas, assim, era muito tempo de gravação, né? E de edição. E aí, sem Sabe que eu tenho mais saudade de estar editando e achar o trecho que a gente ia colocar no começo. Ai, sim. A gente sempre colocava um trecho engraçado no começo. Para já começar divertido. E depois colocava a vinheta. Então... Eu amava quando eu chegava, esse aqui vai ser o trecho do começo. A gente falava alguma merda, e esse aqui vai ser o trecho do começo. Eu catava e colocava. Era muito legal. Era divertido, mas não dá, gente. Então... Quando a gente falava dos memes, a gente, tipo, ia, procurava qual era o meme, e aí colocava, e daí, enfim. E aí também, quando a gente se enrolava, tinha aquele do Bob Esponja, 5 anos depois. 20 anos depois. 2000 anos depois. Nossa, eu procurei muito áudio, era muita tonteira. Mas era divertido, era gostoso. Assim, fica muito mais profissional. Só que é aquilo, a gente não vive de podcast, a gente faz por hobby, porque a gente gosta de falar sobre livros e a gente gosta de trocar as coisas que a gente gosta de falar sobre livro com as pessoas. É isso. Aí, o que eu descobri? Eu descobri, assim, as coisas que a gente vai descobrindo na vida, né? Comecei a fazer um canal junto com o Rafa, o Bruno e a Ti, que não durou muito tempo, porque motivo de vida adulta, gravar 2 vezes na semana era foda. Verdade. E o Bug Literário, saudade de gravar. Saudade de ficar conversando com a Tia. Tia é outra que conversa a hora sem parar, nunca vai parar. E aí, como o Bruno já fazia isso há mais tempo, a gente começou a fazer as lives, a gente criou um canal para fazer live para conversar sobre livros. E aí eu descobri que dava para gravar live igual a gente faz hoje. Dava para gravar live e baixar o áudio pelo YouTube de graça. E que o áudio do YouTube saía lindo de Deus, não trava. O YouTube trava muito pouco. O servidor do YouTube é de Deus, assim. Ele não trava quase, nada. Trava se der um problema na minha internet, na internet da Luísa, alguma coisa, ou o microfone estiver ruim. Agora não trava igual o Discord travava, sei lá, porque o sistema era ruim, dava BO, a voz ficava robotizada do nada. Enfim, isso não acontece no YouTube. No dia que eu descobri isso, eu falei, garotas, presta atenção. A partir de agora, a gente vai criar um canal no YouTube, a gente vai fazer lives, porque a gente vai gravar por lá, a gente para de editar, porque a gente não tá dando conta, a gente sobe o áudio do jeito que tá. A Luísa ainda tem moça, igual ela falou que ela ainda dá umas editadinhas. Já falei para ela largar essa vida, mas ela não consegue. Mas, enfim, a gente sobe eles do jeitinho que a gente grava aqui as lives, porque é o jeito que a gente conseguiu de continuar. Porque, assim, a gente grava porque a gente gosta, só que a gente não ganha dinheiro nenhum com isso. Fora a nossa apoiadora, dona Fora nossos apoios, nossos milhões de apoios. Deixa abaixo. Fora nossos milhões de apoios, a gente não ganha. Então a gente faz porque a gente gosta. Então a gente tentou deixar de um jeito que fosse mais tranquilo para todo mundo, né? Até porque
Até porque foi se desgastando, foram tendo intrigas, foram tendo tretas, foram tendo confusões, enfim, muitas coisas aconteceram por causa da questão de Acreditar. que não é divertido você fazer coisas por obrigação. Então a gente só queria que isso aqui fosse um lugar de diversão. Então, edição, enfim, todas as obrigações a gente foi jogando para o lado para a gente deixar só a diversão. E, desde então, a gente é feliz gravando podcast, né, Luísa? Fala a verdade. É verdade. Não, é bem mais leve, assim, né? E bem mais tranquilo, né? Não tem tanto trabalho e tal. E às vezes é um pouco de saudade, assim, da questão dos sons, né? Porque eu gostava também, assim, mas... A Lu mas falou, a parte saudade dos efeitos. Os efeitos, sim, tem saudades. Só que eu sou muito lenta, gente. Se eu fosse um pouco mais rápida, eu podia voltar a fazer. Mas eu sou muito lenta, eu sou muito perfeccionista. Aí se eu começo, eu levo 15 horas editando. Ela é virginiana. E aí, daí não dá, assim, não dá. Mas agora as gravações, assim, muito legal. E também fica mais fácil de a gente convidar outras pessoas, né? Porque antes a gente não trazia, tipo, a gente trazia convidados amigos, né? Como alguns convidados que já eram nossos amigos conhecidos, mas a gente não trazia muita gente de fora, porque acho que era mais difícil, assim. A pessoa tinha que ter o Discord, tinha que ter uma conta, eu acho, né? Era um pouco mais complicado. Dava agora trabalho. Com o YouTube, não. Agora é só, tipo, mandar um link e a pessoa entra de boa, mesmo pelo celular. Inclusive, eu tenho um microfone, eu gravo pelo celular, porque meu microfone não entra no celular e o som do meu computador é muito ruim. Aí, então, eu gravo no meu celular e, tipo, dá certo. Ainda sai melhor do que era no Discord, né? Então, essa parte do YouTube ajuda, assim. Mas a gente te ama, YouTube. Te ama, sim. Mas a gente realmente né, nascemos lá no Spotify, e inclusive lá no Spotify, Thaís, a gente já agora passou os 3 mil seguidores. Olha que dá só, para seguir, seguidores. Né, por lá também, né? E aí as pessoas são notificadas, quem nos ouve pelo Spotify e ainda não nos segue, pode seguir. E que é notificado quando o episódio vai pro ar e tal, né? Enfim, mas também, assim, o Spotify é um pouco limitado, por exemplo, ainda não trouxe nem o sonho de poder monetizar algum dia, né? Enquanto no YouTube, pelo menos, você tem o sonho, né? A gente não alcançou, mas tem a possibilidade algum dia. Então, acaba sendo melhor, assim, também, né? Sim. Bom, passando as questões técnicas, só para vocês entenderem tudo que a gente passou até aqui, né? Vamos ler os comentários das meninas que estão aí? Vamos, leia, vai lendo enquanto eu vou olhando aqui. A Stephanie falou agora que não estava antes, quando tudo era mato, mas que ama estar aqui e está desde sempre. Isso aí, Stephanie, muito obrigada. E tem os comentários da Lu também, que tinha travado aqui, que eu não tinha conseguido abrir antes. A Lu falou: parabéns, meninas, por esses 5 anos, trazendo conteúdo de qualidade. Muito carinho por vocês, pela comunidade que se criou através do podcast, pelos livros e histórias compartilhadas. Ai, Lu! Realmente é a melhor parte, com certeza. Sem dúvida. Contato com vocês e tudo mais. Que venham muitos anos de trocas, fofocas e leituras. Alguém de CLC. Outra, Lu. Outra. Você tá em todas também. A Lu é outra que não pode falar nada, que até no grupo secreto ela tá. É nós 3. Sim. Então... Grupo secreto. Grupo secreto que a Luísa conta todas as leituras secretas na hora que a gente decide aqui para vocês. Impressionante. Boa noite, Marília. Quer bolo e docinho? Eu também. Ninguém mandou bolo e docinho aqui para nós. Bolo e guaraná. Muito bom. Próxima pergunta, Luísa. Qual é o seu episódio? Ai, não, já começou com isso. Minha intenção era enrolar a Thaís até ela esquecer dessa pergunta. Favorito. Não tenho condições de escolher, mas tem. Fale de alguns, por favor. Tem alguns temas que eu gosto muito. Por exemplo, eu gosto muito do Distopia. Que é antigão. Nossa, eu ia falar esse. Eu amo esse episódio. Porque o dia que eu escutei, foi muito gostoso de gravar. E o dia que eu escutei, eu falei, gente, quem é essa pessoa inteligentíssima falando sobre distopias? E era eu. Exato. Eu nem sei de onde saiu tudo aquilo que eu falei aquele dia.
Nossa, eu tava inspirada. Sim, sim. Não, é muito bom. Muitas indicações interessantes. A gente fez bastante contexto histórico, né? Eu gosto desses também, quando a gente traz mais pesquisas e tal, né? Ai, não acredito, Marília. Marília, é o primeiro episódio, a gente acabou de falar pra ninguém lá ouvir que tá horrível. Porque o áudio tá ruim, a gente tá falando todo mundo um em cima do outro e eu xingo o ministro. É lógico que eu ia xingar no primeiro episódio, porque senão não ia ser Thaís, né? Se a Thaís não estiver xingando e já esculachando com tudo, não é Thaís. É o primeiro episódio. Episódio 1, a gente tá xingando Paulo Guedes. Filho da puta. Na época que ia taxar livro, e o melhor é porque não taxa coisa de rico, e a gente não conseguia elencar. Não sabia nem o que era coisa de rico. O que é coisa de rico? Helicóptero! Sei lá, coisa de rico. A gente nem sabe o que rico tem, entendeu? Pra taxar. Exato, esse é o nível. Esse é o nível. É sobre. Que é o Defenda o Livro. Defenda o livro, o nome do episódio. Primeiro episódio. O filho da puta do Paulo Guedes queria, gente, taxar os livros. Queria taxar, colocar taxa. O livro já tava caro. E agora tá 10 vezes pior. Exato, mas na enfim, época já era ruim, né? A gente ficou muito puta, e aí eu fiquei muito puta, eu xinguei de tudo. Foi o primeiro. Mas aí eu gosto também muito do De Realismo Mágico, que também foi tema da Thaís, e também a gente ficou mais de anos se enrolando para fazer sobre realismo mágico, pois Thaís não se sentia pronta para falar sobre realismo mágico. Aí eu nunca mais paro de falar. Mas eu também tenho um que eu gosto bastante, que essa foi minha pauta, porque ela é ficção, que eu achei que também trouxe discussão, assim, legal, assim, né? As razões e contextualizando mais, né? Porque eu acho que realmente, gente, eu tenho raiva quando falam isso, né? Acho que todo mundo que lê ficção tem raiva quando as pessoas, acho que não é importante, ou acho que é só faz de conta e tal. Mas às vezes realmente é preconceito, né? E daí tu fica irritado e aí tu não quer desenvolver o diálogo. Mas às vezes também, assim, é interessante, ou talvez possa abrir os olhos para as pessoas que acham assim, contextualizar, trazer dados, né? Porque realmente faz total diferença para a pessoa que lê ficção, assim, né? Você cresce, você desenvolve vocabulário. Tem vários motivos para você ler ficção, né? Então, acho que foi um episódio que trouxe essa discussão à tona. Acho que é legal. Tô aqui revendo. Eu tô vendo os convidados, mas depois a gente fala dos convidados. Mas vamos falar de alguns mais recentes. E teve um recente do ano passado que eu gostei bastante, que foi da lista da Reese também, que foi Eu ia falar desse, eu amei, porque assim, saíram várias leituras com vontade, que a gente ficou morrendo de vontade de ler. Tem um monte lá, vem a Vitória. Ainda bem que é o bolo. Gente, Vitória é minha amiga professora. A gente já passou um apuro hoje, as duas querendo não rir, enquanto... Ô, Vitória, eu vou contar. Conta. Aquelas cortando assuntos. Alunos, homens, fazem o quê? Desenham objetos fálicos nas coisas o tempo todo, certo? Sim. Concorda? Ou seja, e a gente tá com problema no grupinho de garotos, inclusive os garotos que eu passo a mão na cabeça, porque é tudo meus filhos, com mania de ficar desenhando o pinto, um no caderno do outro. Ai, meu Deus. Aí um foi lá e desenhou o pinto pela 10ª vez no caderno do outro, porque estava sem caderno, porque o outro encheu o caderno dele de pinto. Olha, gente, já viram esculacho aí, já. Pois o menino que teve o caderno desenhado ficou bravo, saiu da sala e foi reclamar com a direção. E eu estava assistindo a aula da Vitória, quietinha lá no meu canto, assim. Na hora que eu vi o pinto, eu já sabia que era o meliante que tinha feito. Olhei para a cara do meliante, o meliante fez assim para mim. Aí chega a vice-diretora, que ela tem que fazer papel de vice-diretora. Então ela chegou putaça, esculachando, ameaçando o garoto, falando: quem fez isso aqui vai ter que contar. E eu já sabia quem era. Quem fez isso aqui vai ter que contar, entendeu? Quem fez, porque senão vão ter consequências. Eu vou sair daqui, eu quero que vá lá me falar quem foi, porque senão eu vou pegar nas câmeras, não sei o que, porque eu pinto no caderno do moleque. De repente ela cata, aí o caderno estava comigo. Eu entreguei a obra de arte na mão dela, ela catou a obra de arte e mostrou para a sala. Vitória, você não tá me ajudando. Aí, agora eu posso rir. Eu quase tive um AVC.
desenhou isso aqui? O que é isso aqui? Porque se o seu pinto estiver assim, você tá com problema. Você vai ter que procurar um médico, porque isso aqui tá parecendo qualquer coisa. Gente. Eu não podia rir. Eu tinha que ficar séria. Ai, eu tô passando mal. Tô lembrando. E outra coisa, aprende a desenhar. Não sabe nem desenhar um negócio direito. O que é isso? O que é isso? Ela mostra. E fala... Vitória, que está aqui, Vitória virou pra lousa. E a lousa foi a melhor amiga dela, filha da mãe. Porque ela que tava dando mal. Eu tava de frente. Não podia. Eu não podia rir. E ela falava assim. Não, pelo amor de Deus, não sabe nem desenhar. Não serve nem pra isso. Vocês tomam vergonha na cara. Ou aprende a desenhar ou não desenha mais. Vai fazer um curso. E saiu. Primeiro mandou pro médico, depois corta pra minha cara, quase tendo um AVC, porque eu tinha que ficar séria. Quando ela falava que o negócio do moleque fosse daquele jeito, ele tinha que ir no médico. Ô, Vitória, você não sabe, mas vieram me contar depois que enquanto isso o Zé Mário estava falando que parecia um foguete. Eu quase faleci. Gente, é sério. Não dá pra ser adulta nesses momentos. A mulher dando bronca. Eu saí de lá depois, eu falei assim, eu vou te matar. Por que você faz um negócio desse comigo? Eu quase tive um AVC. Enfim, eu quase tive um AVC. Gente. Ai, e ainda tive que defender o infeliz que desenhou o pinto depois. É isso, gente. É isso que é você trabalhar com adolescentes. É tão divertido. Enfim. Foguete, fone de ouvido, menos um Denis. Exatamente. Parecia qualquer... Tava feio. E o moleque perdeu o caderno, aí o outro vai ter que dar um caderno pro moleque, enfim. Meu Deus. Ai, meu Deus. Que ideia genial. Se fosse uma sala só de adulto, teriam todos rido. Lógico que ia ter rido, gente. Pelo amor de Deus, gente. Ai. Ela séria, mostrando o negócio, brigando. Gente. Não, eu não tenho maturidade. Eu aviso. Eu sou uma professora sem maturidade. Eu perdi até o foco, porque eu lembrei do... Não, vou voltar para os episódios favoritos. A gente estava falando da Reese. O da Reese é incrível com as listas, porque... Nossa Senhora. E outro que a gente tem que citar recente foi o dos livros dos famosos. Foi. Porque a mixtape saiu de lá. Harry Styles nunca errou, entendeu? E eu preciso terminar de ler ainda. Ai, olha. 80%. Sim. Aquele dos melhores livros do século XXI tem o da lista internacional e a lista da Folha de São Paulo dos brasileiros. Só que a melhor parte é quando a gente dá a nossa lista, a nossa opinião. Porque é só a nossa opinião que importa. Exatamente. Tem e quais outros favoritos você tem? Eu gosto muito do Partenon Místico, que você não estava, porque você não tinha lido. Verdade. Foi muito legal. Muito bom. Uhum. E o do cemitério. Sim. Não, o do Morro dos Ventos Vivantes é muito bom também. E é super também, com a dona Evelyn, sim. Com a Evelyn é muito bom. Porque o Morro é muito famoso, né? Não, e tem um que é muito engraçado, que eu não sei como que a gente riu tanto, que é aquele Livros de Chorar. Faz todo sentido. É a nossa cara fazendo esses livros para chorar e a gente ri. Engraçados da vida e todos os livros que a gente recomenda de chorar. Eu não sei como que a gente conseguiu essa façanha. Eu gosto sempre os de fofoca, sempre tem entretenimento. Sabe o que eu lembrei também? A gente tem um episódio muito importante. O episódio que a gente fez uma conversa em que a gente conseguiu fazer a Luísa entender que ela era nerd. Entendeu? Uma intervenção. Foi uma intervenção. Fizemos uma intervenção para a Luísa descobrir que ela era nerd, porque na cabeça dela ela não era nerd. Sabe? Não sei de onde que ela tirou isso. A pessoa que tem um podcast de leitura. Gente, não fazia muito sentido, assim. Acho que vou ter que escutar de novo para mim voltar a interiorizar essa definição. Não, mentira. A gente fez parte 1 e parte 2. E aí na parte 1 só... Gente, eu não sou nerd. Eu não sou. Aí no parte 2... Gente, eu acho que eu sou nerd.
Verdade, verdade. Foi uma intervenção. O que você achava que era ser nerd? Gostar de tecnologia, de videogame, de tecnologia. Não gosto de videogame, tecnologia não entendo. Eu não sei. E a gente aqui, então... Porque nerd gosta de Star Wars, nerd gosta de não sei o quê, nerd gosta de livro tal, de não sei o quê. A Luiz, ué. Eu gosto. Tudo as coisas eu concordava. Ela ticando aqui, assim, todas as... A carteirinha de nerd dela, tem uma lista pra você fazer carteirinha de nerd. A da Luiz tem todos. E, inclusive, o pai dela também é nerd, porque foi o pai dela que gostava das coisas e apresentou pra ela. Sim, muitas coisas. Intervenção. Foi a mamãe. Intervenção. Foi uma intervenção familiar. Depois eu repassei essa intervenção para o meu pai. Meu pai ainda não acredita. Inclusive, eles estão escutando agora e eles não sabem disso, Thaís. E conta para eles que eles também são nerds. Os dois, com certeza. A mãe da Luiz lê tudo que eu indico, porque ela é maravilhosa. E teve um recente que foi os vilões favoritos, que foi com a Evelyn também. Ficou bem legal. Muitos vilões. Temos muitos episódios bons, né? Tá vendo? Você disse que você não ia conseguir. Bom. Não, eu não consigo escolher só um, né? Porque não tem condições. Agora vamos falar sobre os convidados, Luiz. Convidados que marcaram nossa trajetória. E por que é o César Bravo? Cara. O top 1 da lista. Nosso best. Gente. Eu só consigo lembrar do dia que eu fui na Bienal, Larissa Brasil virou pra mim e falou assim, olha, eu não sou o César Bravo, mas... Ela é maravilhosa também. Ela é incrível. Não, a gente Cara... só tem convidado massa, né, gente? Escutem todos. Inclusive tem playlist no YouTube que é só com convidados, só com entrevista com autores. Escutem todos. Todos são muito bons. Mas o César... É porque o César virou figurinha carimbada. O que ele fez com a gente na última vez... Assim, ano retrasado... Já foi um grande surto, porque a gente marcou... Quando foi que a gente não foi ano passado? Não, Mas o primeiro foi início do ano. Não. Foi. Na segunda vez. Isso, na segunda vez que ele foi no ano retrasado, 2023, a gente tinha marcado para o Halloween. Sim. E aí aconteceu a nossa entrevista com ele ser no dia do lançamento do livro. Amplificador. Aconteceu Aí houve um surto, a gente já tinha entrevista marcada, foi maravilhoso, incrível, perfeito, sem defeitos. Ano passado, eu já chamei o César lá, assim, porque eu falei assim, Halloween você tem que vir, tá? Já virou carimbado, Halloween você tem que vir. Aí ele virou para mim e falou assim, claro, mas deixa só eu ver a data certa que eu vou estar podendo. Filho da mãe, ele fez de propósito, porque ele queria marcar no dia do lançamento. Sim! Não, muito maravilhoso. Lançamento de 3 Rios, simplesmente a conclusão da trilogia dele, assim, o cara, livro mais bombástico. Vocês têm noção que a gente só umas porcaria que tá aqui fazendo uns podcasts aqui de vez em quando, mas César Bravo, o maioral, ele disse depois, ele fez, porque ele não pode contar quando vai ser a data de lançamento, porque é tudo surpresa. Sim. Então ele virou para mim e falou, olha, vou ver o dia que eu vou estar podendo. Aí ele marcou a data, vamos marcar a data, vamos anunciar. Hora que no dia... Foi no mesmo dia, né? Foi... É porque no dia saiu o lançamento. Não tem aviso prévio. Sim. Na verdade, eu acho que saiu alguma coisa, a gente ficou, será? Ele começa a anunciar ali uma semana antes. Não, certeza que vai ser. E foi, né? Não, tanto no que a gente já entrevistou ele 3 vezes. A gente sempre acha que não tem mais assunto. Ele vem, ele fica mais 2 horas. 3 horas. A gente não para de falar. 3 horas. Ele é maravilhoso. E aí, gente, ele tinha marcado de propósito no dia do lançamento com a gente, porque ele disse que o Trans Rios só poderia ser lançado no podcast com as 3 Rioseiras, com a 3 Rioseiras que moram no 3 Rio original. Imagina meu surto. Eu tive 85 surtos diferentes. Cara, o César é um cara incrível.
Incrível, muito eu gosto incrível. muito Não, dele, mas a muito. primeira, eu tenho que ouvir de novo a primeira entrevista dele, porque é muito Eu toquei louco. ele daqui umas 3 vezes. Não, deu 3 horas de entrevista. É um dos nossos episódios mais longos. Eu tava desesperada, com medo do homem estar achando que a gente tava segurando ele por muito tempo, gente. Meu problema era esse. Porque assim, tem convidado que chega e fala, ó, tal hora eu preciso acabar. Ótimo. Sim. Só que eu comecei a ficar preocupada, porque passou de 2 horas. Ele aqui, olha, eu não quero te prender, César, então, que não sei. Eu tocando, não, eu fico aqui, que não sei o que. Deu 3 horas, sim. Mas foi O melhor é maravilhoso. que depois, no último, ele já falou assim: olha, programei com vocês até meia-noite. Já Porque eu avisei já aqui fico em com casa. vocês, ó. Com vocês, o horário até meia-noite. Gente, a Gente. gente fala muito. Mas, nossa, é incrível. E ele sempre tem muito assunto, né? E aí, Melhor imagina quando a gente foi falar sobre o lançamento dos Brasil, né? E antes a gente anunciou o lançamento do Amplificador, que também, assim, antes da gente só tinha tido uma entrevista que ele tinha daí falado, só que ainda não tinha nem lançado, tipo, as resenhas. Foi bem breve, né? O assunto, uma entrevista rápida. Tipo, ele falou muito mais também do exclusivamente. Agora, Ai, 13 News foi exclusiva porque ele quis que fosse Aqui, exclusiva. ó, vou jogar o microfone. Ele que quis. Tô me achando sim, porque nisso dá pra se achar. Oi, Yas, boa noite. A Yas também tá dando parabéns pra gente. Obrigada, Boa Yas. noite, Yas. A gente tá se achando que o César Bravo marcou a entrevista com ele. Exato. Do lançamento. Mas a primeira primeira vez pessoa. é muito catártica. Eu não sei falar. Catártica. Porque assim, a gente tava morrendo de medo, de vergonha, de ansiedade, de nervoso. Primeira coisa, eu não tive coragem de chamar ele. Quem chamou foi a Evelyn. Chamou. Não, e a gente ficou, tipo, 2 anos, quase 3, né? Enrolando pra chamar. Não vamos chamar, a gente não tem coragem. Não, agora eu digo, a gente tem que chamar a Ilana Casoli, então isso. Porque a gente tem que admirar Vamos lá, bater na porta. Eu vou chamar o Peixotão, então. Nossa, aquelas duas que eu queria. Eu tenho uma dificuldade para entender sotaque português, mas vamos lá. Eu não tenho condições, gente. Tem coisas que eu não tenho condições. Fala pra Vera chamar o Peixoto. Sempre assim. É verdade, ela é a melhor amiga dele, né? A Vera é a melhor amiga do Peixoto. A gente tem que fazer episódio com a Vera. Tatuagem. Exato, o caminho também é um lugar. Mas aí foi muito assim. E só que assim, foi tipo. Em 5 minutos de episódio, a gente já tava assim, melhores amigos. A gente já era melhores amigos, best friends. E ele, tipo, muito à vontade e também muito feliz, né? Porque claramente dá pra ver que a gente é fã, né? Do trabalho dele, enfim. A gente tava surtando. Eu juro que eu lembro, gente, aqui no momento bastidor. Eu tava muito... Porque assim, pra mim era loucura. Sim. Tá entrevistando o César, era loucura. Eu tava muito nervosa. Poucas vezes que eu fiquei nervosa. Eu tava muito nervosa. Eu devia estar com cara de retardada no episódio. Não ligue pra minha cara. Porque era assim, fã entrevistando o ídolo. Na verdade, todos os atores que a gente chamou aqui, eu sou Não, fã, eu gente. ia falar então, assim, todos os momentos. Quase igualmente nervosa com o Marcos de Brito também. Depois a gente vai falar sobre isso, mas terminando só a questão do César aqui. Sim. A hora que acabou o primeiro episódio, eu comemorei igual criança. Eu falei... Porque tinha sido tão incrível. E eu tava tão nervosa antes, eu tava com tanto medo que eu comemorei igual criança. Que, meu Deus, o que foi isso? Deu certo. Não, porque foi incrível, foi incrível. Mas antes dele, teve um... Foi o nosso primeiro, assim, desconhecido, o Eduardo. Eu acho o primeiro grande, né? É verdade. O Eduardo Krause. Eu surtei com o livro do Eduardo Krause, surtei. Ele é um querido, né? A outra enchendo a nossa bola. Só um minuto aqui, tá? Que eu vou ler. A Marília tá falando porque assim, girls, não sei se já disseram, mas vocês são muito eloquentes, engraçadas e inteligentes. Então, sim, vocês merecem convidados. A Marília... A gente passa o Pix depois, Marília. Então, olha, engraçada eu fico quieta. Agora, eloquente foi... Tá. Obrigada, Marília. Tá bom. Muito bom. Muito bom.
Não, mas Cara, é verdade, o Eduardo eu acho não, que o Eduardo ele é um Krause foi o querido. primeiro. Nossa! Ele riu da nossa vinheta. Primeiro, ele zoou a nossa cara por causa da vinheta. E o querido, eu já era fã dele quando ele era estagiário. Eu li o livro dele, eu surtei. Aí eu estava aqui como uma bela fã surtada, surtando pelo livro dele. O meu sonho é que ele lançasse outro livro para eu poder chamar ele de novo. Eu ia falar isso agora, bem que ele podia lançar outro livro, né? Poxa vida, viu? Gente, brava. Porque quando ele veio, eu já tinha lido os 2 livros dele. E aí, assim, fiquei sem estoque, entendeu? Eu ainda não li o outro, eu li só o Brava Sereno, que é perfeito, maravilhoso. Sempre tô indicando, né? O outro. Esqueci o nome. E pelo que eu me lembro, ele nunca tinha ido um podcast. Lembra disso? Dessa informação? Ele falou assim, nossa, eu acho, ele tava bem. Ele tava bem feliz também, assim, né? Tava! E foi super legal. Nossa, foi maravilhoso. Gente, ó, aquele lá eu sou fã demais. E aí a Luísa falou do Marcos de Brito. Marcos de Brito foi uma questão, né? Eu fiquei anos falando, não vou chamar. Não vou chamar, porque eu não tenho condição nenhuma de estar entrevistando. Na mesma sala, no mesmo recinto que Marcos Crush de Brito. Não tenho condições por vários motivos. Deixa abaixo. Mas, gente, sério, porque na minha cabeça ele era assim, ó. Aí o homem vem. Eu achei que vocês não iam me chamar, porque eu vi que vocês já chamaram todos meus amigos, entendeu? Ano passado, porque ele veio na Maratona de Halloween de 2024, né? No ano passado, vocês chamaram fulano, ciclano, ninguém me chamou. Todos meus amigos, aí todos eles eu vi vindo aqui e eu pensei, nunca vão me chamar essas meninas. Daí, aqui é um mês, né? Um mês passa rápido, mas a gente tá muito feliz agora, né? Enfim, mas a entrevista dele é muito boa também. E ele também falando que ele é tímido, né? Não, e ele falou por 2 horas e meia, né? Mas também não parava de falar sobre aquela cena linda do sangue, do negócio. Isso é muito lindo aquele. Tem probleminha. Escreve terror, né? Não tem como. É muito bom também. E a entrevista com a Pepper foi maravilhosa também, né? E a Pepper é maravilhosa, gente. A Pepper é incrível. Amamos, todos amamos Pepper. Pepper é minha amiga de Instagram. Ela responde meus stories. Íntima. Ela falou muito sobre a escrita, né? Questões de publicação, sobre escrita, assim. Para quem é escritor, vale bastante a pena, assim, né? Ou pensa em escrever, enfim, fazer publicação independente e tal, ver também o episódio, né? Além da própria, saber mais sobre a própria obra dela, mas ela traz várias discussões, né? Sim, foi muito legal. Tivemos Larissa Brasil, maravilhosa, incrível. Olha, vai ter lançamento. Precisamos que ela lance Irineu. Para a gente poder trazer ela aqui para falar sobre Irineu. E a gente falar para ela que chama o livro dela de Irineu. Da de Irineu. Vai morrer de rir. Ai, meu Deus. Mas é Urutau, Irebu e é Uiraçu. O Irineu. Ai, Camila, gente. A Camila solta umas coisas. Inclusive, Camila era para estar aqui, gente, mas ela não pôde vir. Eu ia soltar ela do porão para vir hoje, para relembrar os velhos tempos, mas ela não pôde estar aqui com a gente. Entrevistamos Paula Feb 2 vezes. Sim. Para poucos, tá? Sim. Maravilhosa ela. E temos nossos amigos do Cypher. Eu ia falar. Temos nossos amigos do Cypher, inclusive saudade, gente. Faz tanto tempo que eu não leio Cypher, eu sou a pior chanceler de todos os tempos. Vai ter entrevista com o Michael, tem entrevista com o Vini, tem entrevista com o Fernando, do Paradoxo. Umas 3 vezes, eu acho. O primeiro episódio. Temos entrevista com a Andressa também, né? Quando ela tinha lançado a Casa em Reformas. Inclusive, esse livro é maravilhoso, gente. Leiam. Exatamente. E a gente tem entrevista com o Vinícius Grossos também, que o Vinícius também é grande. Nossa, né? Sim. Vinícius veio. Vinícius junto com o Jonathan. O Jonathan que chamou ele, né? Porque o Jonathan, eles são best, tá? São best. E ele é maravilhoso. Eu amei uma graça ele. Incrível. Ele é legal também.
Enfim, gente, muitas entrevistas legais. Verena, A Verena. Paula. A Verena é incrível também. A Verena é incrível, sensacional. Gente, o Enéas. Nosso best! Foi outro que a gente enrolou horrores. Nossa, Nosso outro best, tá? Dá licença. Fez maio de sci-fi ano passado, né? Especial sci-fi. E aí foram só entrevistas, né, focadas. E aí, como ele tem o Parto Místico, que é ficção, que é steampunk, né? Ilusão de anatomia. E aí a gente chamou, né, no maio. E ele adorou ouvir, né? Muito querido. Sim. E a gente enrolou muito, porque eu lembro que eu tinha que ler lição de anatomia e eu enrolei pra caramba pra ler. E aí eu li, a gente ainda demorou mais um pouco pra chamar e eu ficava, ai meu Deus, será que ele vai aceitar? Aceitou. Opa! E olha só, ele já sabe que a gente tá lendo Serpentes Serafins e está muito feliz com essa informação. Então, quem sabe. Mas é isso. Todos os autores muito legais. Enfim. E em outubro, né? Eu acho que outubro são sempre meses muito especiais, que a gente faz sempre especial, né? De Halloween. Já tô aqui pensando, quem que a gente vai chamar em outubro? Tem ideias? Quem vocês querem ver aqui? Quem sabe a gente cria coragem e chama? Isso aí. Vamos lá. E aquelas, né? Eu não li nenhum livro da Ilana, eu vou ler. Antes de chamar, Thaís. Não, e gente, tem outra coisa sobre o nosso podcast também, que vocês precisam saber que a gente fala acontece também. Várias coisas que a gente falou aconteceu. Inclusive, falamos para Paula, quando ela esteve aqui, ela estava sem ter podcast. Gente, não, mas vai voltar. Tu vai voltar a fazer podcast. Paula tá aqui? Paula Febre? Voltou a fazer podcast. Assim, várias provas que somos proféticas. Gente, Paula Febre foi outra, assim, foram 2 entrevistas sensacionais, assim. A última que ela veio para falar de vermelho, eu amo. A outra, não, César, ele já sabe, a gente não precisa nem avisar. César, Larissa, a Stephanie tá falando, Larissa. Ilana, a outra iludida. Ilana, vamos lá? Bom, falamos dos convidados. Luíse, como você acha que o podcast mudou nesses 5 anos? Nossa. Eu acho que nos últimos anos ele tá mais leve. A pergunta que não quer calar. Ai, tá Deus. Mais descontraído. Não, eu acho que assim, pessoalmente eu me sinto mais confortável para falar, assim. Eu acho que com esses anos eu fui me ficando mais solta, assim, para falar e me expressar. Então, eu acho que também acho que na real descontraído sempre foi, né, assim. Mas, sim, enfim, eu acho que tem mais esse caráter de leveza, assim. E também, como a gente já abordou muitas coisas, muitos assuntos, assim, tipo, distopia, já falamos, tipo, todas essas coisas, assim, que né, já estão mais relacionadas com a gente, eu acho que nos últimos anos a gente também tá um pouco mais focada. Foda-se! Não, mais focada com as pautas atuais. Tipo, a gente traz temas, se vocês pararem para pensar, eles às vezes são muito parecidos com coisas que a gente já fez, mas a gente tenta ficar ligada com trends. Com o que tá acontecendo. Sim. Com o que tá acontecendo, assim, né? Porque até para nos dar ideia do que falar, né? Porque é um pouco difícil, né, gente? Mais de 200 episódios. Porque os temas básicos, assim, temas básicos de se falar de literatura. Literatura nacional. Distopia. Terror. Ficção científica. Tudo isso a gente já fez. Como começar a ler clássicos. Aí fica difícil pra gente realmente soltar pautas. E aí a gente tá... E eu acho que é legal a gente estar antenado. Vídeo e episódio de fofoca, que são os meus favoritos. Adoro falar de fofocas literárias. Os episódios de indicação, que são maravilhosos, que a gente ama. Mas sim, eu também acho que ficou mais leve. A gente teve mudanças aí ao longo do tempo, sobramos só eu e Luíse. E aí eu acho que a gente acabou, assim... Porque assim, a gente bate a cabeça daqui, bate a cabeça dali, a gente falou como que era a questão de editar, enfim. E acho que a gente chegou num momento que a gente já entendeu. Uhum. E a gente já tá confortável. Sim. E o negócio já roda redondinho. E assim, o fato de sermos só nós duas hoje
Acho que fica mais fácil, porque a gente já entende uma outra, o negócio já funciona. A gente não precisa ficar batendo muita cabeça, a gente já conversa, já faz, já resolve. E nós duas, eu, você e eu. Não, é porque também Fica mais fácil de lidar. Já são muitos anos trabalhando eu acho que juntos, a gente já entendeu como é que a outra funciona. E eu acho que é mais fácil de lidar do que com mais gente também, porque aí são muitas cabeças pensando, e aí cada uma pensa de um jeito. Nós duas lidamos, assim, entre nós a gente consegue se ajustar, a gente consegue resolver, a gente consegue... E a gente já tá tão acostumado uma com a outra que nem precisa conversar muito, a gente já, sabe, o negócio já flui. Ficou meio orgânico, assim, só vai, entendeu? A gente não fica pensando muito com antecedência, a gente não fica matutando pauta. A gente só lança a pauta e a gente já chega aqui e já fala por 2 horas e meia sem parar. Sim, sim. Antigamente a gente tinha problemas para falar, a gente sabe? Hoje em dia não existe mais isso. E eu acho que é muito disso também. Eu acho que aí fazendo com o tempo a conversa, com o tempo a gente foi se ajustando. Eu acho que só tende a melhorar, né, com o tempo. A gente vai se ajustando, a gente vai entendendo e a gente vai... Enfim. Vai fluindo, né? Mas eu acho que a experiência, né, também ajuda, enfim, tudo ajuda, né? E também... Sim. Eu acho também que quando vem, mesmo que não seja convidado de entrevista, quando vem, porque volta e meia vem, né, alguns dos nossos amigos, enfim, amigas que são também influenciadoras, enfim, gente que a gente conhece, também é legal que também dá uns respiros e uns papos, umas indicações diferentes, então também a gente tem esse apoio, né, de quem nos acompanha, nos segue, porque a gente tem um grande problema, que eu e Luiz, a gente usa o mesmo neurônio literário. A gente tá lendo sempre quase a mesma coisa. Salvo a Roda do Tempo, alguma outra coisa assim, a gente lê sempre as mesmas coisas. E aí, às vezes, a gente não varia muito de indicação, porque a gente tá sempre indicando, a gente tá sempre lendo a mesma coisa. A gente tá sempre indicando a mesma coisa. Vocês podem ver, o que você tá lendo, Luiz? Luiz e Thaís estão lendo a mesma coisa. Se a gente parar para pensar, eu e Thaís dividimos o mesmo neurônio, assim, isso. Exato. Literário, sem dúvida. Exato. Então, é muito raro um livro que eu leio que ela, enfim. Então, fica difícil. Então, é legal a gente trazer outras pessoas também, porque ajuda nas indicações, né? Principalmente episódio de indicação, porque, meu Deus do céu. É sempre a gente falando das mesmas coisas. Vocês não aguentam mais. Mas é legal, porque às vezes reforçar as coisas, as pessoas, daí quando vê, nem surge, daí lê aquele livro que tu, nossa, indica há 3 anos, e aí agora a pessoa leu e daí também gostou, amou, enfim. Mas eu gosto muito. Eu também, ouvintes que nos ouvem, não necessariamente sejam no nosso círculo íntimo, enfim, no nosso grupo, comentem lá, comentem quais vocês gostam, ou comentem sugestões de pautas também, né? Porque é muito legal também, né? A gente saber também que está sendo ouvido e que, sei lá, uma indicação que a gente fez e a pessoa leu e gostou, enfim, essas coisas é bacana saber também. Sim, deem força para os seus criadores literários. Eu acho que isso com qualquer criador, né, deve sofrer isso, enfim. E deve ser legal ver nesses comentários de quem segue, né? Com certeza. Luiz, vamos falar sobre a maior descoberta literária que aconteceu por meio do Literatura Sem Frescura. Gente, que difícil. E por que foi você descobrir que Lúcifer foi criado por Milton e não pela Bíblia? Mas aí isso não foi bem o livro, né? Mas realmente foi uma descoberta gigantesca. Não foi um livro. A gente vai falar sobre o livro, mas é porque eu lembrei agora de trazer essa história. Gente, a maior revelação bombástica desse podcast, que eu disse que está lá em Serpentes e Serafins, o livro que a gente está lendo do Enéas Tavares, é que a Luísa não sabia. Eu contei para ela que toda a história de Lúcifer que conhecemos, de que Lúcifer foi expulso do paraíso porque ele foi rebelde a Deus, e então Deus expulsou, ele caiu na terra. Sabe toda essa história? Que você provavelmente conhece, ou por conhecimento natural. E, gente, a questão não é nem essa, a questão é que isso é pregado em igrejas. É a parte divertida, as pessoas. Tudo isso não está na Bíblia. Até existe menção de Lúcifer na Bíblia, alguma coisa, que eu não vou saber citar especificamente, mas já estudei sobre isso, só porque era curioso. Mas é uma coisinha muito assim, besta, pouca, que o Milton foi lá,
John Milton, que escreveu Paraíso Perdido, sim, um escritor, John Milton foi lá, pegou essa história, e aí ele criou toda essa narrativa do anjo caído. Então, gente, quem escreveu a história de Lúcifer não está na Bíblia. Ela foi escrita por John Milton. Uma vez eu estava ouvindo um podcast que eu gosto muito, o Magicando, inclusive escuta. Fala de coisas místicas, enfim. O cara lá ele falou assim, gente, ó, vocês decidam. Ou vocês tiram essa narrativa, ou vocês colocam Milton como um dos apóstolos lá, como um dos livros da Bíblia. Sim, que loucura. Ou vocês incluam John Milton na Bíblia. Sim. Eu morro de vontade de ler esse livro só por causa disso, porque foi ele quem criou toda a narrativa. E aí, Enéas Tavares, como um bom estudioso de religiões, que a gente sabe que ele traz essa fala na voz do anjo, que a gente está falando que ele está conversando com o personagem. Ele falando que estava lá quando ele viu Milton recitar o poema, porque é um poema épico, para as filhas. Uhum. Que não foi a história, não está na Bíblia, foi Milton que recitou. Daí ele ainda quando fala, né? Não sei o que lá é o demônio dele. Isso daí é até engraçado. Enfim, ele fala uma coisa assim, essa visão de Satanás pegando fogo. que veio de Milton. E eu fiquei, caralho! Tô tentando achar aqui, mas eu não vou achar, porque tem muita coisa aqui. Eu marquei também, mas meu livro tá lá na sala que eu tô lendo. É muito bom. Essa foi uma revelação bombástica que fiz aqui um dia no podcast, mas quase teve um curto-circuito. Um treco, sim. Mas tem várias revelações. Mas sobre livros, pensando assim, que eu li... Nossa, tanta coisa. Por causa César Bravo, eu fui ler por causa das tuas indicações, que tu tinha lido DVD ali em 2020, né? Quando tu saiu de uma ressaca literária com DVD, né? Eu fiquei muito doente e aí eu não consegui ler nada por 2 meses. E aí eu saí por causa de DVD. Foi muito foda. Mas aí eu li na leitura coletiva que a gente fez no grupo de gente doida. O VHS, né? E daí no mesmo ano eu li DVD, e, enfim. Paixão. Parthenon também, eu li, gente, por causa de indicação do podcast, porque eu não participei do episódio, porque eu não tinha lido, né? E aí, editando o episódio, eu já fui lá na Amazon e comprei o livro do Parthenon Místico, do Enéas, e li em seguida, e me deu uma ressaca literária, porque eu nunca encontrei uma coisa tão boa quanto Parthenon Místico. Maravilhoso. Eu sou apegada a esse, eu sou apegada. Também. Cara, eu nem sei. Tô aqui tentando lembrar de algum. Teve o Amor é uma Mixtape, que foi indicação do Harry Styles. 7 Dias em Junho, que foi... Eu lembrei dele agora. 7 Dias em Junho, que tá na lista da Reezy. Da Reezy, exato. Quarta Asa, nós duas falamos mal nesse podcast. A gente falou mal, mas a gente não leu por causa do podcast. Ai, gente. Alguns meses depois estávamos aqui indicando Quarta Asa no podcast. Eu fiz um vídeo no TikTok falando disso, né, na época. Gente, o maior plot twist do ano foi, começo do ano, estava no podcast falando mal dos preços de Quarta Asa. Passei o ano ouvindo as pessoas falarem que era uma coisinha adolescente besta e falando, não vou ler essa merda. Evelise e Tiane, tá? As duas falarem que eu precisava ler, porque eu ia amar, porque eu tinha que ler, porque elas tinham certeza que eu ia amar. Aí eu, gente, que loucura é essa? Pois bem, fui ler. Surtei Luísa, surtei Stephanie, surtei todo mundo junto comigo. Surtei Nara, minha amiga, surtei geral. Surtei geral comigo. Foi muito bom. Mas eu li muita coisa por indicação. Uma coisa que... Aí tem uns que eu não li até hoje, gente. Os que a Luísa indica faz 85 anos eu não li. Preciso apanhar. Esse tem vários. Estão vendo que eu leio os que a Thaís indica? Não todos também, né? Não todos, não vamos exagerar também. Não, mas eu sei de um que a gente entrevistou o autor e depois leu o livro, surtou com o livro. Estamos até hoje surtadas, colapsadas, que a gente leu por causa de indicação de quem, Thaís? César Bravo. César indicou aqui, falou que o livro que tá vindo aí, do autor aí, que tá vindo aí, do Roberto. É o horror.
O Denser tava na live, você lembra disso? Tava, ele comentou. Ele tava na live, ele comentou. Aí o César falou: o livro desse cara aí. É incrível, vocês precisam entendendo. ler. Vocês precisam ler, tá vindo aí um negócio aí. E aí a gente chamou, quando anunciou, né, que ia fazer o lançamento, Sim. né, antes de vir o livro, a gente entrevistou o Roberto, né, e, inclusive o Roberto está bombado, que bom, né, muito feliz, mas a gente foi lá, ó, a gente fez entrevista. A gente tava lá antes de ter lido o livro, antes de tudo. Não, maravilhoso. A gente tava lá antes de todo mundo. Quando ele anunciar o lançamento do segundo, com certeza ele volta aqui, senão eu cato ele de pau. Aquela ameação do autor. Com certeza. Não, maravilhoso. Não, querido. Cara, e ele escreve tão bem, assim. Porque, assim, a história é incrível. Um é um horror, é uma coisa, assim, uma violência e tal. Mas, além de tudo isso, a escrita dele é muito bonita, é muito incrível. Tipo, é muito limpa, é muito refinada. Você não consegue parar de ler. E não consegue parar de ler. Tipo, tu saca que o autor sabe muito, assim. Tipo, se ele quisesse escrever um livro rebuscado e todo dos Paranauê, ele escreveria, porque tu consegue ver isso, mas não, ele faz de um jeito que fique muito fluido, muito, assim, acessível também, sabe? Então tem esses dois pontos, né? Nossa, incrível. Incrível, eu sou apaixonada pela escrita do Roberto. Mas a gente leu por indicação do César. O César indicou pra gente. Ele falou: César, editor. O César tinha falado, então, assim, ó, antes de lançar, a gente já tava assim, ó, pode vir aqui lançar seu livro, por favor, que a gente confia. Exato. Foi um surto. Foi um surto. Já fomos parar em um livro de um escritor, né, Thaís? O podcast. Ai, sim! Eu chorei tanto. Só de lembrar me dá vontade de chorar de novo. Cara, a gente foi. Porque a gente tem um escritor. Ter escritores amigos é isso que dá, né? Já falamos aqui de Fernando Rómbola, escritor do Cyphers. Fernando virou um ouvinte nosso assíduo depois que ele veio aqui. Inclusive, ele disse que já teve que parar o carro para rir no meio da rodovia da esquizofrenia. Gente, aí eu solto umas bolas fora com os entrevistados, assim, sabe? E o Fernando gosta, porque ele é doido igual a gente. Sim. Ele foi escrever um livro. Que é Garotas do Barulho Bebem Café com Relâmpagos em Desnômia. Esse é o título do livro. E ele fez uma homenagem absurda pra gente desse livro, assim, que eu não tenho condições, assim, não tenho condições. Primeiro que ele falou que a voz da Ellen, o tempo todo, ele escutava a minha voz enquanto ele estava escrevendo. Aí eu, medo, porque a voz da sua cabeça é a minha, né? Começa por aí. Sim. Então, gente, assim, eu tenho uma personagem que foi inspirada em mim, só que eu tenho muito medo que essa personagem não é muito bem da cabeça, não. Acontece, né? Cara, o livro é incrível e o Fernando, ele fez uma homenagem pra gente. Inclusive, tem o Velho do Paradoxo no livro falando que é uma homenagem pra gente. Sim, cita. Literatura sem frescura, gente. Não, e a história é muito boa, é muito louca. Eu tava pensando esses dias, inclusive, em reler. E porque o que aconteceram com os tantos desnomianos que foram mortos? Loucura. Gente, é muito bom. E é um livro que também é um podcast, que também é uma série de TV. E todo mundo que lê fica procurando onde que tá o podcast, onde que tá a série de TV, porque a gente acredita piamente que tem o podcast. Que existe. Mas é maravilhoso. Muito bom. Muito. Para poucos, incrível. Incrível. Não, sensacional. Ah, eu tenho saudades das listas fáceis e tranquilas de Thaís, de leitura coletiva. A Thaís tem 55 tipos de medo. Mas eu tenho um que eu li só porque estava nessa lista. E desde que ela colocou nessa lista, eu fiquei puta. Porque, tipo, cara, o que eu vou ler? Esse livro não tem nada a ver com... Gente, nunca ouvi falar nesse livro. O Homem que Amava os Cachorros. E é um dos meus livros favoritos, tá? Assim, top 10, top 15 da vida. Confia na mãe aqui. É muito bom. Leonardo Padura, a história do Trotsky. Tem fofoca, tem KGB fazendo coisa. Fazendo coisas, sim. Exatamente, KGB fazendo coisa. E, falar enfim. Em KGB, momento, spoiler, que eu faleci de tanto rir. Você não deve ter chegado nessa parte ainda de Tom Lake, mas a KGB é citada. Eu quase morri. Sério? Eu quase tive um piripaque de tanto rir sozinha. Gente. Porque a menina tinha uma professora,
Que ela tinha certeza que era uma... Ah, não é Tom Lake. Lembrei. Meu Deus do céu, o surto ontem. Foi quando? Eu dormi no sofá, 9 horas da noite. 11 horas eu acordei, fui pra cama, estava com dor de estômago, não estava conseguindo dormir. Peguei meu Kindle. Abri um romance que estava lá aleatório, Quebrando o Gelo. Ah, sei. Abri. E comecei a ler. Até o sono chegar. Li um pouquinho. E aí a garota tem uma professora que ela tem certeza. É muito bom. Eu já achei muito divertido. Porque ela tá assim. Ah, que ela tinha uma professora que ela tem certeza que ela escondia um sotaque russo. Ela tem um sotaque russo. Eu tinha certeza que ela era russa disfarçada. Primeira vez que ela pensa. Aí na segunda vez que ela vai na segunda ou terceira vez que ela vai citar, ela fala, ah, fulana KGB. Nossa. Eu quase morri. Muito bom. Muito bom. Nossa, essa foi... Eu tava com tanto sono, eu tava tão zoró que eu tinha esquecido que eu tinha começado esse livro. Nem tinha comentado. Nem falei dele. Verdade. A KGB faz coisa. Foi num episódio de curiosidades, né? E aí a gente tava falando das curiosidades, enfim, da teoria. Ou era da teoria da conspiração. A teoria da conspiração. Que quem que foi que o KGB matou? Calma que vai vir. É aquele mesmo autor que tá naquele livro ruim que você obrigou a gente a ler? O Camus? Camus. Foi a KGB que matou o Camus. Ah, a teoria é essa? Eu não lembrava disso. Enfim, e aí eu toda séria, com todo meu conhecimento. Gente, KGB faz coisa. Porque é a única explicação. Tipo, KGB sempre faz coisa. KGB sempre... A única explicação. Muito bom. O Homem que Amava os Cachorros, muito bom, gente. Quem gosta de romance histórico, leiam Leonardo Padura e esse livro. Essa foi uma Toda boa a treta indicação. do Trotsky. Luiz, agora vamos para o futuro do podcast. O que a gente pensa para o futuro do podcast? Calma, volta. O que a gente sonha para os próximos 5 anos? Nossa. Sonho continuar aqui. Ter saúde para gravar podcast. Exato. Eu sonho, enfim, monetizar no YouTube. Por algum milagre de Deus, aquelas, né, que ainda tem sonhos. Não, mas eu acho que continuar aqui, continuar falando sobre livros e também alcançar mais pessoas, entrevistar mais pessoas, toda essa experiência, acho que é a que mais falar com gente foda, né? Também acho. Eu acho que isso que é o que mais vale, assim, são os amigos que a gente conquistou, as pessoas que a gente, aquelas falando assim, que é amiga do César Bravo. Vocês têm noção do que é isso? Se não fosse podcast, a gente não ia ser amigo do César Bravo. Sim. E da tia dele. E da tia dele, é verdade. Ai. Na leitura de 3 Rios, né? A gente descobriu que depois da tia dele... A Vitória, um ano com 2 Halloween, que aí dá pra chamar o César 2 vezes no ano. É uma ideia. É uma boa ideia. Porque pra mim é Halloween o ano todo. Sim. Nossa, com certeza. Tipo, foi esses mês passado que eu gravei um vídeo sobre o 3 Rios, porque, nossa, eu nunca faço resenha, né, gente? Eu não sei fazer resenha. Mas eu gravei um vídeo de indicação do 3 Rios. César me mandou um áudio no Instagram agradecendo. Eu fiquei assim, tipo... Ele é a melhor pessoa, cara. Ele é meu dia, assim, sabe? Ele é a melhor pessoa. Ele é muito querido, sim. Mas é isso. E espero encontrar pessoalmente novamente você, Thaís, em um futuro próximo. Poxa vida, né? Bienal ano que vem, Luiz, por favor. Bienal ano que vem, com certeza. Espero ou te dá a louca de novo, você cata um Floripa. ônibus e vem parar aqui. Também, pode ser. E que você venha para Floripa nos visitar também. Fica aqui em casa. Dorme na minha biblioteca. Convence o Rogério. Vai ser difícil. Mas é isso. Eu acho que, assim, a gente continuar
Acho que a gente faz o possível, né? Tanto que às vezes a gente faz pauta, fizemos o que podemos, não podemos muito. Podemos pouco, a pauta sai 5 minutos antes de começar, mas é sobre isso. E é isso, né? A gente vai mantendo, mas eu espero, assim, conseguir continuar mantendo, né? Pelo menos nessa forma. E se Deus quiser melhorar, né? Ter vídeos, cortes, assim, vamos orar. Você sonha com isso? Porque elas não têm nem ilusão. Oremos eu sonho. muito. Porque, ó, eu sonho ainda em ter cortes. I have a dream. A professora de inglês aqui, eu com meu inglês horroroso. Vitória, professora de inglês. Pois é. E eu aqui, I have a dream. Enfim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu também quero isso. Que a gente possa entrevistar gente foda, que a gente faça episódios divertidos, que a gente se divirta fazendo podcast. É isso aí. Eu acho que é sobre isso. Bom, autores convidados que a gente gostaria de trazer, Luiz. Ilana Casoy. Zé Luiz Peixoto. Cláudia Lemes. Eu ainda nem li ela, mas eu quero. Sonhando alto. Não, então vamos sonhar mais alto. Não sei, gente. Não conheço muitas pessoas. Isabel Allende. Nossa, maravilhosa. Eu entrevistaria ela em espanhol facilmente aqui. Eu corta para eu esquecendo todo o espanhol que eu aprendi a minha vida inteira. Eu não hablo espanhol. Eu não... Essa eu não ia poder nem te ajudar, que eu não falo espanhol. Ai, meu Deus. Nossa, mas seria muito meu sonho entrevistar ela. Seria maravilhoso. Muito, muito meu sonho. Aqui, tem que falar aqui no podcast, porque as coisas que a gente fala aqui acontecem, né? Vai que acontece. Vamos ser patrocinados ainda pelo Scooby. Que a gente fala do Scooby todo. Patrocinado pelo Scooby. Ana Paula Maia. Nossa, mas a Ana Paula Maia é muito estrelinha, né? Ela é da Globo. Ela é da Globo. É complicado. Mas eu gosto dos livros dela. Enfim, a gente podia ter o objetivo de dar match, assim, em todo o quadro de escritores da Dark. A gente precisa, só falta tempo. Precisa chamar outras pessoas. Mas é muito legal, né? Porque esses escritores, claro, né? A gente tá falando de, assim, Rafael Montes, talvez mais complicado. Mas esses outros escritores sempre eles são... Ele tava na Inteligência Limitada semana passada. Não, esse é um novo podcast? Não, só o nosso. Meu Deus, esse podcast mais famoso que tem aí. Mas porque tá lançando a série de Dias Perfeitos. Sim, ele é muito estourado, né? Mas esses outros, eles são... É mais nichado, né? Mas quando a gente falar de terror... A Yasmin, sonha alto, Stephen King. A gente nem sabe falar inglês para entrevistar Stephen King. Eu tô indo no máximo que eu consigo hablar. Olha, quem sabe, eu tô estudando inglês, A pergunta da Vitória. Se pudesse ter convidado posso, mesa branca, quem chamaria? Machadão, com certeza. Machadão Érico Veríssimo. Primeiro. Mas o melhor seria Clarice Lispector. Meu sonho. Nossa, Guimarães Rosa. Nossa, Clarice Lispector, loucona, com cigarro do além. Edgar Allan Poe, né? Se a gente vai longe. Eu acho que ele era meio pancada, hein? Nossa, Guimarães Rosa, acho que eu não teria muita coragem, não. Eu já vi uma entrevista dele que os caras estão entrevistando em alemão ele, e ele sabe falar alemão, né? Mas ele espera as pessoas traduzir pro português e ele fala em português. Tipo, gente, um brilho de uma pessoa assim, sabe? Porque ele, tipo, o idioma é dele e ele chamaram ele entrevistar. Ele vai falar no idioma dele, cara. E ele era... Como que se diz? Fluente em alemão. Sim, e ele trabalhava lá na Alemanha, né? Ele ajudava... Ele era... Esqueci o nome, como que é aquelas pessoas... Diplomata. Isso. Diplomata lá na Alemanha. Inclusive, a esposa dele tem uma história que chamam, né, o Anjo de Hamburgo, porque eles ajudaram vários alemães a virem pro Brasil, né? Fugir dos judeus, né? Enfim, mas... Nossa, Guimarães Rosa, fodão, né? Mas nossa, eu queria Clarice Lispector. Eu já falei que eu queria Clarice Lispector. Deveria ser muito divertido entrevistar, porque ela é louca. Até lá, até lá a gente aprende inglês. Tá. Vou chamar Stephen King. Pra gaguejar toda na frente de Stephen King, imagina. Ai, Zafon. Thaís entrevistaria o Zafon. Só quieta. Porque eu não sei falar espanhol. Deixa eu pensar. Tem umas autoras latinas.
Jane Austen, eu entrevistaria super Jane Austen. Emily Brontë. Quem era o Mr. Darcy? Não, mas pensando no Brasil, vivos. Vamos pensar mais alguns? Milton Ratum. Eu sei de um. Eu acho que um que toparia. Assim, sonhando alto, mas eu acho que toparia. Pedro Bandeira. Ai, sim, ele é fofo. Eu acho que ele toparia. Ele é um senhorzinho fofo. Eu já vi ele em alguns podcasts. Eu tenho um que eu quero ler o livro dele e aí mandar um livro pra Thaís e fazer a Thaís ler e daí pra gente convidar Ah, tá. que é o Marcelo Labes, que é um escritor catarinense, que agora ele está sendo publicado pela companhia, tá lançando o livro. Eu quase fui no lançamento que teve aqui no Sebo, que eu sou amiga do Sebo. Quem é esse? Ele é aquele que eu te falei do Paraíso Paraguai, e depois teve aquela Se Deus Não Dirige o Destino dos Povos, sei lá, uma coisa assim. E agora ele foi... ele era editor independente, ele tinha uma editora que era dele, ele ganhou o Prêmio São Paulo, né, de melhor romance com Paraíso Paraguai, e agora ele é publicado pela Companhia das Letras, e ele publicou agora Memória de Chão. Tava olhando aqui agora, que tá absurdamente caro. O que é isso, Companhia das Letras? Tá bem caro, né, que lançou agora. Mas aí o cara que é dono do Sebo, que eu conheço, e que eles são bem amigos, e ele falou assim, eu já li todos os livros enfim, falou nas redes sociais, né? Não pra mim diretamente. Mas já li todos os livros dele e tá sendo o melhor livro dele. E a qualidade dele é incrível, né? Ele já ganhou o Prêmio São Paulo. Enfim, eu tinha um sonho de entrevistar ele. Ele é bem Legal. crítico e tal, assim. Não sei nem conversar com esse povo. Não, mas ele é bem acessível, assim. Ele é bem querido. Aquelas não sei nem conversar com esse povo. Gente, me explica por quê. Eu pesquisei. O Marcelo Labes apareceu um livro dele, outro livro dele. Deus Não Dirige os Povos. E aí o próximo livro é Curso Completo de Proteção Energética. Não sei. Olha a Lu nos fazendo sonhar. Mas Dia das Crianças em outubro, a gente só faz de terror, tem que ser um pouco Halloween. Tem que ser Dia dos Cosme, aquela. Chame o Pedro Bandeira para fazer episódio sobre literatura infantil da Semana das Crianças. Seria uma boa ideia. Mas eu tinha vontade de entrevistar o Marcelo Labes. Ai, quem mais? Nem sei. Mariana Henriquez. A gente ainda ia falar mal do nossa parte de noite. Não, cara dela. Assim, olha, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você usou? Por quê? Não, você tava indo bem. Por que você estragou teu livro? Por quê? Enfim. Gabo! Como a gente não respondeu Gabo? Tá, do Túmulo sem o Gabo. Sim. Nossa, sim. Enfim. Temas que a gente ainda não explorou, mas tá na lista. Eu acho que não temos. Tem um que a gente... 2. Lá vem. Que a gente não explorou porque falta a gente ler mais coisas sobre. E, gente, às vezes acontece isso também. Eu tenho várias ideias de pauta, não dá, porque não dá muito livro sobre. Mas indicação de livros africanos, que eu acho que seria interessante, mas aí a 3 gente... tapão na minha cara aqui. Pois é, uns 5 no meu, né? Mas... E de livros russos também. É uma literatura que eu amo. Li 2 livros. Eu amo. Deixa eu ver quantos livros eu li. Pera. Eu li O Idiota do Dostoiévski. Sempre essa frase maravilhosa. Eu li Ana Karenina. Eu li Crime e Castigo. Eu li Um Jogador, do Dostoiévski, um livro completamente aleatório, que eu gostei muito. 3 eu li Adócio, do Dostoiévski também. E o conto do Capote do Gogol. E é isso. Uma história triste. Mas tem vários que eu quero ler. Nem A Morte de Ivan Ilitch a gente não leu, Thaís. A gente é uma vergonha da profissão, né? Vamos ser cancelados. É tanto livro para ler e tão pouco tempo, não. Eu travei aqui, ó, na minha incredulidade. Não, mas você ainda leu mais. 3? Ainda não... mas já mais que eu. Eu não terminei ainda. Li mais 3? Eu li 3. É que eu fui nos famosinhos, né? Eu li 2 Dostoiévski e li Ana Karenina.
O Eu li Ana o tijolo. Karenina é a razão porque eu conheço Thaís e todos os amigos do grupo de meteorologia e porque esse podcast existe. E eu não terminei a Ana Karenina, porque foi na leitura coletiva no grupo da TAG, né? Tu chamou pra leitura coletiva. Eu e era chamei no de grupo da tag e era o grupo da Gabi. É. Saudades. Inclusive, a gente tá pra ler Do Amor e Outros Demônios lá no grupo. Nossa, o meu tá aqui, ó. Tem que tirar o meu daqui, eu lembrei agora. A edição da tag. Mas Você quais sabe que veio na outros. tag, né? Ah, que vem no tag. Eu vi a Clara falando. Nossa, você tá vendo o livro que tu já tem? Ai, bonito. Ah. Já Mas é o eu vi terceiro ela livro que eu já falando. tenho. Quarto livro que eu já tenho. Puta que pariu. Eu vi Mas ela a falando na Gabi resenha. Eu vi ela fazendo a resenha. E eu fiquei assim, nossa, não fazia ideia que era sobre isso. E ele parece ser curtinho, eu acho que ele é rápido de ler. É. Isso aí. A gente podia ler. Não há remédio que cure o que a felicidade não cura. Legal. Ai, mas as edições da Tag são sempre lindas, né? Tirando a de A Trégua. Qual? A Trégua? Ah, tu não gosta? É horrível! O que é aquele cara que tem um bico assim? Eu não lembro. Eu só lembro das florzinhas. Que é na revista. Isso. O cara tem um bicão. Eu tenho memória seletiva. Nossa, é muito feia aquela capa. Muito feia, muito feia. O Mário Benedetti eu entrevistaria também na da Mesa Branca. Ah, claro. Na Mesa Branca. Ô, Thaís, tem algum tema que tu pensa que a gente poderia fazer? Tem Genoshe, que a gente também não fez ainda, justamente porque a gente não leu Genoshe o suficiente, porque a gente não tem vergonha na nossa cara. Eu li 2 livros da Genoshe, gente. Dois. Ah, eu acho que é suficiente. A gente chama a Laís e a gente deixa pra... Não é suficiente. Eu acho que esse ano tem completo algum aniversário da Jane Austen. A gente podia fazer ainda esse ano, hein, Thaís? Preciso ler pelo menos mais uns 2, porque eu teria vergonha. Eu teria vergonha. Eu só li a Razão, Sensibilidade, Orgulho e Preconceito. E eu tenho Persuasão aqui, que eu ganhei da Laís. Ó, e a gente vai pedir de novo, vai perguntar para os ouvintes. Que episódio vocês querem ouvir aqui no futuro? Por Isso aqui, favor. gente, na verdade, é tudo um golpe pra gente pedir pauta. Exato, indiquem pautas. Mas eu lembrei de um que Thaís está nos devendo, tá? Porque é ela que é conhecedora de todas as tretas e fofocas, principalmente literárias. Cara, mas nem tem tantas tretas assim, né? No final das contas. Eu não fiz até hoje porque eu não lembro de muitas tretas. Ah, mas dava pra um episódio, que é um episódio sobre tretas clássicas de escritores. Tem o Machado de Assis que brigou com o José, tem o Gabo, José, louco do que morreu agora. Do Lhosa. É. Tem, eu acho que é o Nabokov do Lolita, ele odiava alguém, ou alguém odiava ele, tem alguma coisa. Odiava, que ele falava mal da pessoa o tempo todo. E tem também o do Asimov, ele também não gostava de alguém, que também já deu treta. Tá, as pessoas não gostam. Tá, precisamos lembrar. Exato. É uma opção. É isso aí, vamos cobrar a Thaís das pautas. Tá, agora, Luiz, é hora da verdade. Lembra aí os livros que mais apareceram no podcast. Ele gastou. Não, o que eu mais indiquei. Não, ultimamente tá sendo a Sociedade Literária Torta de Casca de Batata, né? Nossa, todo episódio ela dá um jeito de falar desse livro. Maravilhoso, leio a Sociedade Literária Torta de Casca de Batata. Tão lindo. Mas deixa eu pensar em quais outros. Enfim, teve uma época que eu só falava de Agatha Christie e Neil Gaiman, né? Teve uma época aí. A Marília falou Cemitério dos Livros Esquecidos. Essa é clássica. Essa é clássica entre todos nós. Outro clássico... Até porque agora a gente está lendo de novo. Estamos relendo. Estamos no Jogo do Anjo, inclusive, maravilhoso. Outro clássico é O Colecionador, que também no último ano a gente não falou tanto. Nossa, porque a gente falou muito dele, né? Uhum.
Mas Elegância Doris sempre fala, né? Porque não tem como, gente. É meu livro favorito da vida. E quando tem alguma coisa que tem alguma coisa assim, Elegância Doris. Algum livro que me fez eu chorar. falo de Memórias Póstumas, porque Memórias Póstumas, para mim, é o mais de todos os tempos. Aí a gente vai falar de quê? Autobiografia. Faz tempo que eu não falo dele. 5 estrelas favoritado. Que mais? Eu tive um ano que eu só falava em Brava Serena e sempre que eu posso eu falo da palavra de Brava Serena. Eu falava muito. Que mais? Ano passado foi o Mau Hábito. E eu, Colapso. Colapso também, falamos muito de Colapso. Os livros do César Bravo nem precisa falar. Vantagens que Cortei na Morte do Meu Pai também, sempre que eu posso eu tô indicando, porque sim. E eu amo Hannibal. Sim, Thaís, amo Hannibal. Tem uma coisa que eu falei muito aqui, foi eu amo Hannibal, porque eu amo o Silêncio dos Inocentes. Daisy Jones and the Six, teve um ano que a gente falou bastante também. Retrasado. Foi ano passado, retrasado. Foi o ano que a gente leu, que saiu a série. Foi. O dos cachorros, a gente também falou, os cachorros do Padu. 100 anos de solidão. 100 anos de solidão, você com o Grande Sertão. Grande Sertão. Sim, foi um grande surto. Eu amo mesmo Hannibal, Marília. Não preciso reformular a frase, tá certo. Eu amo Hannibal. Ela ama Hannibal. E eu indicando Emily Henry, né, de romance, e você, Jenny Colgan. Jenny Colgan. Jenny Colgan é um nome que não sai da minha boca. Antes dela era Karina Ricci. Faz tempo que eu não leio Karina Ricci, mas eu indiquei muito Karina Ricci nesse podcast. E tem outra clássica, hashtag Emília faz o pacto. Gente. Reino das Bruxas. Reino das Bruxas também foi outro surto. Você terminou? Foi. Não. Mas eu vou terminar essa semana. Não, eu tô assim, ó. Tô louca por Como é que você consegue, gente? Como é que você consegue? Eu não tava no mood. Ela tá lá no meio, fugindo lá da prisão. Nossa, tá tudo doendo. Socorro. Quais outros, Thaís? Vamos comprar um poeta. Teve um ano que a gente falou bastante. Eu não li. Tá. E Stephen King faz tempo que a gente não fala e não lê. A gente vai ler a Longa Marcha mês que vem? Mês que vem, provavelmente não. Calma aí, gata. Calma aí. Muita calma nessa hora. Quem mais que a gente falou muito? Não sei. Eu já falei muito de Uma Esquerda da Escuridão. A gente já falou muito mal de Nossa Parte de Noite. Verdade. Isabel Allende, a gente sempre tá falando também, né? Com o livro dela. Não tem um específico, mas a gente tá sempre falando. Acotar é um dos livros mais citados por mim, Corte de Espinhos e Rosas, porque foi o livro que me fez voltar a ler. Então, vocês sempre vão ver essa mesma história. Eu sinto informar vocês vão sempre ouvir essa história, tá? Verdade. Não tem como. Eu Robô foi um livro bastante citado no passado, porque eu ano passado. Uma Vida Pequena, desde que eu li, eu falei mal dele durante todo o tempo. E vocês sempre vão me ouvir também falando que eu estou lendo algum livro da Roda do Tempo. E se prepare que vai ser por muito tempo. Sim. Começou ano passado, né? Porque eu comecei a ler na virada do ano, começando 2024. Então, vocês se preparem. Pois é. Sempre indignada, porque... parte no místico também. A gente sempre tá falando. Parte no místico, a gente vive falando. Tem muito livro, gente. Mas, assim, é os que a gente tá lembrando agora. Flores para Algernon. Se a gente tivesse, Luíse, que recomendar apenas 5 livros para resumir esses 5 anos, quais seriam? Por que você faz isso com a gente? 1 por ano, vai. 1 por ano? Valendo. Puta que pariu. O Colecionador, do John Fowles. Lá no começo. Você com a Elegância do Ouriço. DVD do César Bravo. A Lu lembrou. A Casa dos Espíritos. E a Marília de Nicoga. A Casa dos Espíritos entraria nessa também. 2021. 100 anos de solidão, a gente sempre tá falando. 100 anos de solidão. O Coração Caçador Solitário, já falei várias vezes também, né? Agora que eu lembrei dele aqui. Nossa, é verdade.
Mas só 5, Thaís? Tô tentando. Ó, 100 anos, Solidão, A Casa dos Espíritos, O Colecionador, A O gente Cemitério dos tem Livros Esquecidos. eu ia falar, Cemitérios dos Esquecidos, Partenon Místico, Não, Orgulho e César Preconceito. Bravo Verso, Orgulho e Preconceito. Tô Colapso. pensando. Colapso, ano Falei passado. Colapso. Eu tive Brava Serena, que eu fiquei um ano todo indicando para vocês sem parar. O que mais? Estou olhando meus favoritos. Ratos e Homens, que eu vivo falando. Nossa, Luiz, teve Caim, Luiz. Teve Caim, eu terminei um Saramago, gente. Vocês acompanharam 2023. Eu comecei a tentar ler Saramago desde 2019. Pela primeira vez, desde 2020, na verdade. Primeira vez terminei um Saramago. A Trégua, a gente já falou muito aqui. Verdade. Ai, nossa, como que eu não lembrei do que eu sempre falo? A Assombração da Casa da Colina. Nossa, sim. Você sim. Thaís já sem aguentar mais, é tanto que eu falo. E eu tenho pra mim que eu não vou gostar tanto, porque ele me lembra muito a Volta do Parafuso. Não, eu acho que é muito melhor. Aquelas eu não li a Volta do Parafuso, mas eu vou defender até a morte. Estarei nas trincheiras. Misery! Como a gente não lembrou da Anne, nossa fã número 1. A fã número 1. Socorro, Deus. Nossa, não, graças a Deus. Eu tava muito afim da gente voltar a ler Anne Rice. Aquela, a gente leu um livro. A gente voltar a ler Anne Rice pra gente falar mais sobre Anne Rice aqui nesse programa. Nossa, a Val tava conversando comigo sobre ela ontem. Precisamos. Vamos ler Vampiro Lestat. Uma das coisas que a gente mais faz nesse programa, nesse podcast, caso vocês não tenham notado, que sempre é uma desculpa ou para a gente começar uma leitura nova, montar uma leitura coletiva, ou para comprar novos livros. Os dois. Always and always. Lira está agoniada. Cachorro Velho é um que a gente sempre comenta, de Teresa Carden. Nossa, faz tempinho que eu não falo, mas é muito bom. E A Casa do Marcerulho. Teve um ano que eu falei muito dele. Sim, verdade. Muito bom, ganhei da Thaís de Natal. Lira já tá impaciente. Tá bom, Lira, já sei que já tá dando 2 horas de podcast. A Marília lembrando da leitura coletiva do mês que vem. Eu lembrei hoje também dela, Marília. Um mapa do coração, né? Vem aí. É isso. A gente não conseguiu elencar 5 livros, né, gente? Marília comprou a sequência do Marcerulho. Muito que bem. Ai, não consigo. Não conseguimos elencar 5 livros, mas é isso, gente. A recomendação, assim... Leiam esses livros que a gente falou, são todos muito bons. E se alguém discordar... Então é seu. Aquelas, né? Não podemos fazer nada. Aquelas. Eu gosto muito do Conto da Aya, e a Thaís sofreu uma eternidade por ler o Conto da Aya, porque ela teve dores físicas lendo o Conto da Aya. Aí eu deixei por último uma pergunta que é sobre a comunidade de leitores, que eu acho que é a parte mais importante, né? Como que eles influenciam, como que... Gente, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente conversa todo dia. Maravilhoso, nosso grupo. Basicamente é isso. A gente conversa, a gente troca. É muito legal, porque as indicações estão ali, os debates estão ali, as questões estão ali. E é muito legal você ter essas pessoas, porque é aquilo, né? O pessoal costuma falar lá que às vezes você não tem na tua cidade pessoas que gostam de livros à tua volta, ao teu redor. Eu tenho hoje em dia eu tenho a parte boa porque eu dou aula. Então, normalmente, professores são pessoas que gostam de ler. Então, eu tenho mais pessoas que gostam de ler perto de mim hoje, mas também não com a mesma quantidade, com o mesmo exagero que eu, né? Ninguém é igual eu, a loucura. Mas às vezes você não tem. Sim. E conhecer tanta gente que fala sobre livro, ter tanta amizade com tanta gente legal, igual a gente conheceu, a gente tem. Gente, olha eu e a Luísa, a gente se conheceu na internet. Se falasse isso para minha mãe ia falar, não, com cuidado com essas pessoas que você conhece na internet. Sim, meus pais também. Mas foram alguns anos, né? Estreitando a amizade. Sim.
E a gente tem essa comunidade de pessoas que pra gente é o mais importante, ó. A Marília que tá aqui, a Lu que tá aqui, que estão ouvindo o podcast. A Stephanie. A A Yas, Stephanie. que eu não sei o que não tá fazendo, que ainda não foi pro nosso grupo. Vamos chamar a Yas pra... Tem que pôr ela no nosso grupo. Enfim, a Lu, que é a nossa fã número 1. É o mais legal, né? Essa proximidade de tu conversar, trocar. A Evelyn, que é a doida do morro, que todo mundo conhece. Exato. E trocar com vocês, né? Acho que isso é mais legal, assim. Então é isso, gente. Eu acho, né, Thaís? Sim, bom, nosso episódio de é isso. aniversário. Muito felizes em comemorar esses 5 anos de podcast, que venham muitos anos ainda. Falando de livros, trocando nessa troca gostosa sobre livros. E a gente queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Quem está desde o começo, quem não está, quem chegou agora, sejam todos bem-vindos. Enfim, a gente só está aqui para falar de livros. Somos 2 garotas que gostamos de ler, que gostamos de falar sobre livros. E deem ideias de pauta. Obrigada. Por favor, aquelas. Enfim, coisas que vocês querem saber, tudo. Pacto. Como fazer um pacto. Hashtag Emília faz um pacto. Ai. Que venham muitos mais anos, né? Pro Leite Sem Frescura. E muitas mais novidades. E muitos mais episódios legais. E leituras coletivas ou não. Leituras secretas ou não. Leituras secretas é ótimo. E até uma próxima, gente. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.